Tudo bem? Saudações a todos e todas. Cá estamos nós, no nosso novo canal de comunicação, coisa mais chique, né? A família Rino tem canal de comunicação, acho isso tão maravilhoso, acho um charme. E tanto é um charme como uma coisa que facilita a nossa vida, porque, como eu posso perceber, muitos de vocês estão aí no seu trabalho, nas suas atividades, e ainda assim prestigiando o nosso evento. Isso me deixa imensamente feliz, imensamente satisfeita, porque é assim que a gente constrói conhecimentos e saberes. Então, hoje eu estou aqui em nome do curso de Direito da Unifaesp. Hoje não estou como coordenadora do curso, mas sim como alguém que está ofertando um saber, um conhecimento para vocês, mas é um conhecimento com uma interação. Até porque eu creio que nenhum professor possa se arrogar no direito de saber tudo. Então, vocês bem sabem, quem convive comigo diariamente sabe que eu tenho muita tranquilidade em relação a isso, aprendo muito com vocês, quero saudar vocês do fundo do meu coração, porque vocês foram uma plateia extremamente elegante nas outras duas palestras, então estou aquela mãe orgulhosa dos seus filhos, tá? Vocês realmente me surpreenderam muito e positivamente, então eu sou muito grata por isso. No dia de hoje, a interação é um pouquinho diferente, porque como eu já trabalho com vocês, estou com vocês, eu não pedi para que ninguém viesse me apresentar. Mas como eu já comuniquei a vocês antes da gente começar, muita gente vai assistir nossa palestra a posteriori. Então, eu vou fazer uma apresentação formal para que não fique aí pesando o fato de que as pessoas assistam a palestra e não sabem com quem, tá bem? Então, lá, meu nome é Thaís Martins, sou professora e coordenadora do curso de Direito da Unifaesp no Ensino, com muito orgulho, com muita felicidade. Sou professora há mais de tempo que a maioria aí está me assistindo, né? Pula essa parte. Tenho alguns livros publicados na área do direito, na psicologia e também na área de meio ambiente. Eu trabalho, é um foco de estudo. Tenho uma interação e uma atuação como voluntária em projetos de cidadania, trabalho com idosos, trabalho em meus projetos sociais, muitos são desenvolvidos, na área da senilidade, na área dos infantes, né, na área das crianças, e também na área da obesidade. Tenho uma clínica de psicologia, tenho um consultório de psicologia, tenho um escritório de advocacia, o que significa dizer, porque eu estou aqui numa posição de quem está partilhando conhecimento, de dividir com vocês o fato de que meu coração transita entre o direito e a psicologia. Então, meu coração é sístole e diástole, metade é direito, metade é psicologia. E elas transitam com muita facilidade, porque eu consigo trazer para vocês o que eu estudo, consigo fazer as minhas interações com vocês, e vocês também trazem para mim muitos aspectos essenciais para o meu trabalho. Fato pelo qual me sinto muito grata e muito feliz. Então, para quem quiser meu currículo, é só acessar o currículo Lattes, fique à disposição. Eu brinco muito, mas eu sou professora há mais de 18 anos, com muito orgulho. Tá? Pesa um pouco a questão da idade, porque, assim, eu já fui a algumas formaturas que já tem pai e filho, agora, como diz a Aurorinha, não sei se ela está aí ainda, que eu vou dar aula eu já dou aula para a mãe, para o filho, e agora vou dar aula para a neta. Eu confesso que isso me assusta um pouco, de outra sorte me deixa muito feliz, sinal de que o tempo está sendo leve e o tempo está me oferecendo coisas muito prazerosas. Então, sem mais delongas, eu agradeço a presença dos alunos de outras instituições e de outros cursos, a família Rino, que eu sempre falo, ó, a família Rino está aqui em peso, e eu quero agradecer, porque o direito não tem a presunção de ser um curso único, ao contrário, mas de ser um curso inclusivo. Quero, antes da minha fala, agradecer de imenso a professora Graciete, do curso de Pedagogia, que efetivamente sempre convida os alunos, sempre divulga nossos eventos. Então, meu agradecimento aos alunos da professora Graciete, à professora Graciete especialmente, porque efetivamente é uma pessoa fantástica, uma profissional digna de nota, e eu tenho muito prazer em colaborar com o curso de Pedagogia, em receber os alunos de pedagogia aqui com a gente. Todos os demais cursos da faculdade também, muito agradecida. Aos alunos do professor Auxelir também, muito obrigado. O professor Auxelir está somando na nossa equipe. Quero agradecer os alunos da INSUPAR, da Inspirar, e se eu não esqueci mais alguma, deixa eu ver. Acho que não. Acho que não. Falei todas. Se esqueci, depois vocês, por favor, me cobrem. Acho que é Inspirar e Supar. Acho que está tudo certinho, tá bem? Caríssimos e caríssimas, então, sem mais delongas, eu vou adentrar o tema que me propus a falar sobre a questão da obesidade. Como vocês bem sabem, esse evento
foi aqui construído nas nossas jornadas acadêmicas do direito, ele foi construído para que possamos versar sobre aspectos de direito e de saúde, é a nossa primeira jornada, mas teremos outras. Inclusive, já vou aqui dando spoiler já, né? Semana que vem tem mais, e teremos palestras internacionais. Então, vamos aí desenvolvendo essas jornadas acadêmicas, porque vocês bem sabem que o aluno de direito e todos os demais cursos têm um limite de horas complementares a fazer. Então, nós, da faculdade, da Unifaesp, da Unicino, oferecemos esses cursos justamente com essa finalidade. Mas não é só para as horas complementares, é muito mais do que isso. É para oferecer debate, para oferecer conhecimento, para oferecer interações. Por quê? Porque não podemos estudar sozinhos. Podemos, mas esse estudo é um pouco encarcerado. Quando temos interações, isso é muito mais vantajoso para todos vocês e também para nós, enquanto professores. O tema que hoje eu vou abordar é a questão da obesidade e qual o impacto da obesidade nas questões relativas ao suicídio. A maioria das pessoas sequer imagina que a questão da obesidade transita de uma maneira enamorada pelo suicídio. Por quê? Porque a rejeição, o sofrimento, a exclusão social faz com que as pessoas não se sintam incluídas. Tal qual esta dor, como o professor Fabiano já disse, né? Não podemos julgar a dor do outro, transita num elemento em que a pessoa não consegue dar conta desse sofrimento, dar conta das suas tristezas e angústias, e, infelizmente, acaba por trilhar o caminho do encerramento de sua vida. Não é tão simples assim, porque não há uma situação de dizer toda pessoa obesa é suicida. Não, não existe esse tipo de pesquisa. E também não existe esse tipo de comprovação. A pesquisa ela pode até existir, eu não tenho a possibilidade de conhecer todas as pesquisas oferecidas no universo. No entanto, seja no Brasil, no exterior, é muito comum a tratativa do tema do suicídio. É muito comum a tratativa do tema da obesidade. Porém, são problemas que acabam delegados a um segundo plano. Por que eu digo isso? Quando uma pessoa obesa procura tratamento, a primeira coisa que ela ouve, ela tem uma dor no joelho. Qual o primeiro tratamento que lhe é indicado? Emagreça. A pessoa obesa está com dor de cabeça e procura um médico. Geralmente, gente, eu não quero que eu não sou a dona da razão e tampouco a dona das verdades, mas para quem sabe, o meu mestrado é em psicologia e eu trabalhei as representações sociais da obesidade. Então, é um assunto que eu domino bastante e que eu percebo nas pessoas, porque a minha pesquisa foi feita através de entrevistas. Então, as pessoas buscam na cirurgia bariátrica, né, a redução de peso, que é efetivamente aquilo que trará a elas satisfação, prazer, toda a sorte da felicidade. Será que isso corresponde à realidade, gente? Infelizmente, não. Emagrecer é uma situação muitas vezes levada pela questão do social e não propriamente do indivíduo, por uma não aceitação de um corpo que não é tratado como um corpo belo. Mas eu preciso dizer para vocês que nem sempre foi assim, tá? Nós temos aí estudos a respeito do corpo, onde a obesidade era um sinal de riqueza, era um sinal de poder, né? E nós temos aí notícias de que esta conotação corporal do corpo, ora obeso, ora um corpo magro, é uma transição cultural, coisa essa que vocês, que são meus alunos, ouvem sempre, né? Então, essa transição cultural vai apontando para um corpo que se espera e um corpo magro. Então, vamos entender. A obesidade, antes de ser encarada como um problema de saúde, o que ela é? Muitas vezes um entrave na esfera do estético. Na esfera, e eu não sei se vocês acompanham, eu acompanho por força de ofício, mas se vocês acompanham as blogueirinhas, já acompanham as blogueirinhas? Que coisa mais linda ser blogueira, né, gente? A pessoa, você está lá indo para o seu trabalho, 7 da manhã, né? Eu sei que vocês saem cedo, ou 7 já estão no seu trabalho, e a blogueirinha posta lá. Academia, saúde e consciência corporal. Beleza. Você vai trabalhar o dia todo, você vai comer uma bolacha no almoço, com sorte, você conseguiu almoçar. E a blogueirinha diz assim, chá de lixia, como é que é aquele negócio que está na moda? De hibisco com
um salmão com crosta de não sei o quê. Vamos entender? A minha fala não está voltada a criticar quem tem uma qualidade de vida, que eu até recomendo, acho ótimo. Acharia ótimo que todos nós tivéssemos essa possibilidade. Mas aí eu estou dando a introdução do meu conteúdo, quer dizer o seguinte: muitas pessoas, ao perceber que não são agraciadas com aquilo que elas imaginam que a maior parte das pessoas tem acesso e que elas são excluídas, a obesidade acaba sendo um fator ainda maior de rejeição, porque a pessoa obesa não é vista como uma pessoa doente, mas sim como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa desdenhosa de si mesmo, o que não corresponde à realidade. Sobremaneira, não corresponde à realidade. A grande questão que eu posso dizer para vocês que a minha pesquisa culmina é o fato de que, infelizmente, a pessoa obesa, muitas vezes, ela não tem hábitos de saúde, por exemplo, caminhar, fazer exercício físico, ou uma atividade prazerosa, como, por exemplo, dançar, né? Agora, o fato é, uma pessoa obesa não é proibida de fazer nada disso, como uma pessoa magra também não. O que nos aponta que a grande dificuldade é os corpos têm metabolismos diferentes. Então, quando eu falo das blogueirinhas, que são meu objeto de estudo muitas vezes, elas invariavelmente, mesmo que não desejem, elas produzem uma exclusão social. E esse sofrimento, e essa dor, e esse corpo que não pode ir à praia. Vejam bem, estamos em setembro, certo? Daqui a pouco a temporada do mar está aberta. Não sei como é que vai ser com a Covid. Não sei. Não tenho aí a quiromancia do dia, tá? Mas as pessoas começam a procurar os seus biquínis, os seus sunquines, as suas batinhas. E vamos entender. Quem já foi escolher uma roupa sabe da dificuldade que é. Independente se o seu corpo é maior, menor, se você é mais alta, mais baixa, mais alto, mais baixo, mais gordinho, mais magrinho. E veja, nós romantizamos algumas coisas. Nós colocamos em termos de, tadinho, pobrezinho, pobrezinha. Não é por aí. Então, percebam, as pessoas obesas, inclusive, não gostam de pertencer ao grupo de quê? De pessoas obesas. Porque não é um grupo ao qual as pessoas querem participar. E isso tudo culmina no nosso evento, que está tratando de direito e saúde, em que elemento? No elemento de construção, onde a obesidade é um fator carreador para o suicídio, primeiro para a depressão, depois para a exclusão e, num último momento, para o suicídio. Tá? O corpo que não é aceito, o corpo que não é bem recebido. E daí nós temos lá as modelos plus size, né? Que hoje é uma realidade, nem sempre foi. As passarelas sempre foram feitas de pessoas magérrimas, né? Que são praticamente cabides para a roupa que se apresenta. Aí vocês vão me dizer, ai, professora Thaís, que maldade, a moda é inclusiva. É mesmo, a moda é inclusiva, mas qual moda é inclusiva? Né? Qual moda recebe a todos? Qual moda consegue fagocitar a todos? Então, vamos lá. Se você me diz de uma realidade de lojas que vendem roupas especializadas, aí nós temos a questão de que nem todas essas roupas atendem a todos os gostos, né? Por que disso? Porque a roupa, ela tem um outro formato, né? Ela tem um custo diferente. Mas aí, vamos lá. Se vocês, qualquer um de vocês for lá na loja, essas lojas de departamento, não vou falar o nome, já ia falar o nome, e vai comprar uma camiseta branca e uma calça jeans. A pergunta é, qual roupa você veste? Porque, assim, PM ou G, hoje depende da forma, depende da empresa, depende da forma. Aí eu vos pergunto, isso promove ou não promove sofrimento? Promove. Então, é justamente aí, diante deste panorama, que eu quero ter essa conversa com vocês. Se me permitem, eu sei que vocês são muito visuais, eu fiz aqui alguns slides para a gente poder trabalhar isso em imagens, tá? Então, aqui, se me permitem, vejamos aqui, me contem se estão vendo direitinho. Está aparecendo para vocês?
Sim, não. Tá. Tá Sim. direitinho? Tela cheia? Não. Não, pera. Só um pouquinho. Ai, peraí. Vamos tentar aqui, grandinho. Né? Ai, tem dia que funciona tão bem, tem dia que não funciona. Vejamos de novo. Ontem funcionou direitinho. Eu acho que é a pecinha que está atrás do computador. Geralmente, GG, essa pecinha aí tem um certo probleminha aí. Espera aí que agora ficou gigante. E agora? Agora sim. É que o meu computador, eu não sei, ele tem que dar 2 comandos 2 vezes seguidas. Eu vou descobrir por quê, mas não hoje, tá? Então, ali, galera, como vocês sabem, né? Curso de Direito, família rindo, tudo bonitinho. Então, veja, eu estou abordando, eu fiz essa introdução, porque eu trabalho com as representações sociais da obesidade, tá? E eu vou trabalhar com a questão que as pessoas voltam a ganhar peso e buscam a realização da cirurgia aí de argônio, tá? O procedimento de argônio e as suas interfaces com o suicídio. Eu entrevistei aproximadamente, que foram incluídos no meu trabalho, eu entrevistei mais de 30 pessoas, mas eu incluí 15, tá? Porque as pessoas geralmente não gostam de, digamos assim, aceitavam participar da pesquisa, mas depois não queriam ver os seus dados expostos, que é um direito delas. Então, veja, o meu trabalho enfoca justamente a questão da obesidade como um problema de saúde, que vai atingir uma grande parte da população, tá? Porque hoje nós sabemos que a obesidade é um problema pandêmico, tá? E muitas vezes as pessoas, ao invés de procurar uma mudança de hábito, uma perspectiva de mudança até de alimentação, elas buscam um tratamento cirúrgico, tá? Ou seja, os tratamentos convencionais, aquelas receitas mirabolantes, como perder peso em poucos dias, são muito recorrentes entre as pessoas. Eu, do trabalho que eu construí, muitas pessoas relatavam, justamente, dos que eu inseri no trabalho, das 15 pessoas que eu inseri no trabalho, muitas relataram que fizeram vários tratamentos, buscaram várias alternativas, mas que nenhuma delas foi satisfatória. Então, a cirurgia bariátrica, ela surge aí como uma promessa, como uma solução para que as pessoas não voltem a ganhar peso. Mas aí vem um problema, meus nobres. A cirurgia bariátrica, ela não é uma mágica. A pessoa faz a cirurgia bariátrica, né? Faz aí tem uma interferência cirúrgica para que reduza a ingesta de alimentos. Só que tem um detalhe. A cirurgia, a pessoa reduz o seu peso, no entanto, continua com os mesmos hábitos. E o que vai acontecer? Ela volta a ganhar peso. Então, percebam, a recidiva de peso nas pessoas que fazem bariátrica é muito comum, tá? E isso é pouco comentado, e é um dos motivos pelos quais eu resolvi trabalhar com esse tema. Por quê? Invariavelmente, as pessoas imaginam que a cirurgia bariátrica é um sucesso. Ela aparentemente é um sucesso, mas a prova de que ela não é um sucesso é que existe um procedimento chamado fulguração por argônio. E na fulguração por argônio, o que acontece? A pessoa é submetida, não a uma incisão cirúrgica, mas a ingesta, a colocação, perdão, de um gás, que é o argônio, dentro do estômago. E essa injeção de argônio, né, esse gás argônio, ele faz o quê? Ele faz uma diminuição daquilo que nós chamamos de anastomose, ou seja, diminui a boca do estômago e tão logo a ingesta de alimentos. Mas veja que interessante, o que me cabe falar, ressaltar e dizer, como ficam as representações sociais das pessoas que fazem esse procedimento? Por quê? Porque vamos entender o seguinte, a pessoa que é magra está de um lado, a pessoa que é obesa está de outro. A pessoa magra está no seu grupo de magros. A pessoa obesa gosta de participar do grupo de obesos? Essa é a grande questão. Porque a pessoa obesa encontra uma rejeição dentro do seu próprio grupo, tá? Porque ela não quer pertencer a um grupo de pessoas que são vistas como não competentes, como pessoas que não são aptas para o trabalho, tá? Em outro momento, eu quero fazer uma fala com vocês e convidar a Andréia, porque nós escrevemos recentemente um artigo sobre isso. A dispensabilidade das pessoas obesas no mercado de trabalho.
e que culminam em ação. Só que as pessoas não dizem, eu estou te dispensando porque você é obeso ou obesa. Mas sim, eu estou te dispensando porque seu perfil não é mais o perfil que eu preciso na minha empresa. Então, percebam, essa contextualização é deveras significativa e muito importante para todos nós. Outro elemento importante é perceber o seguinte, qual é o referencial teórico do que eu estou falando e chamando de sofrimento? Veja, o gordo ou a gorda, que as pessoas nem gostam de falar, as pessoas dizem gordinho ou gordinha, mas a pessoa portadora, e como disse a Bia ontem, não é para falar portador de obesidade, a pessoa que tem a obesidade, que lida com a obesidade, ela é vista como uma pessoa descuidada, como uma pessoa lenta, como uma pessoa improdutiva, como uma pessoa incompetente. Então, percebam, todos esses adjetivos promovem o quê? Sofrimento. Promovem depressão. Tá? E, invariavelmente, as pessoas são culpabilizadas, né? Ou seja, elas buscam um tratamento para a obesidade, mas quais são os tratamentos? Então, vai lá, você diz lá, a pessoa tem que emagrecer, tá, mas a custa de quê? A custa de medicamentos que comprometem a saúde, que promovem taquicardia, que promovem problemas estomacais, problemas neurológicos? Ou seja, aí vem o meu questionamento para vocês. A pessoa quer emagrecer porque ela quer emagrecer, ou simplesmente ela não está autorizada a se sentir bem com o corpo que tem? Tá? Então, essa é a reflexão. Então, quando eu não estou satisfeito com o meu eu, com o meu corpo, com quem eu sou, o que acontece? O processo de depressão. E se eu não sou boa ou bom o suficiente para diminuir o meu peso, a saída do suicídio não é de todo ruim. Lógico que não é 100% dos casos, mas eu estudo isso a partir da psicologia social comunitária, onde esse sofrimento surge nos grupos, nas conversas. E daí me permitam uma explicação, que, como eu disse, eu vou transitar entre o direito e a psicologia. A psicologia social não está presa a um consultório. A psicologia social, ela olha a coletividade, ou seja, não é um indivíduo num consultório de psicologia, conversando com o seu psicólogo, mas sim uma observação de um problema que está nos indivíduos, no conjunto de indivíduos, nos amigos desse indivíduo, na família desse indivíduo. Por quê? Porque caso, só se eu estiver muito equivocada, a obesidade é um problema de saúde pandêmico. Hoje nós não vencemos somente a pandemia do Covid-19, mas vencemos também uma pandemia que é a obesidade, e esses são os dados da Organização Mundial de Saúde. Então, percebam, a psicologia social comunitária se preocupa com esse sofrimento que aparentemente é individual, mas que não é individual. Ele é trazido para um conjunto de pessoas e a gente tem que perceber qual o processo de inclusão e exclusão desse indivíduo diante da sociedade. E, por fim, aqui, eu abordo rapidamente a questão das representações sociais do corpo para a obesidade, que essa figura traz e enseja exatamente aquilo que eu quero apresentar para vocês. A pessoa obesa não é uma pessoa incompetente, a pessoa obesa não é uma pessoa ociosa, não é uma pessoa descuidada, mas muitas vezes ela é colocada numa situação que é taxada como incompetente, e isso fere de morte algo que nós tratamos durante esses 3 dias de evento, que é o quê? A dignidade da pessoa humana. Aí, meus queridos, eu quero perguntar para vocês, com que roupa eu vou? Qual é o preço do preconceito? Né? Ou seja, eu não posso usar uma alcinha, eu não posso usar um shortinho, eu não posso? Né? E eu faço muita referência ao corpo feminino, porque, em que pese, eu trabalho também com a questão da heteronormatividade, eu trabalho também com a questão da exclusão do corpo feminino, que pesa muito mais do que uma exclusão sobre o corpo masculino. Os senhores me perdoem, não é que a pessoa não sofra, inclusive faço referência. No meu trabalho de pesquisa, eu entrevistei homens e mulheres, e eu tenho mais mulheres do que homens que se submeteram ao procedimento tanto da cirurgia bariátrica, quanto do procedimento de argônio, que é a injeção do gás no estômago, para diminuir a ingesta de alimentos através da diminuição da anastomose.
Veja, e essas alternativas são feitas por pessoas que não aceitam a obesidade. E isso independe de gênero, tá? Eu coloco muito a questão das mulheres pela questão do mercado da moda, porque os homens têm uma facilidade de vestimenta muito maior do que a nossa, né? Sempre tiveram e sempre terão, né? Eu espero que um dia isso mude. Então, a grande questão é, com que corpo eu vou? Mas eu vou aonde? Né? É um corpo que pode ir à praia? É um corpo que é bem visto? E antes que algum de vocês diga assim, ai, professora, como a senhora é dramática, para que pensar isso? Então, tá, eu vou fazer uma colocação para vocês numa imagem mental. Nós temos um mercado consumidor de bebidas alcoólicas muito grande, certo? Dessas pessoas, quando nós temos aí a questão das propagandas e tudo mais, as propagandas de cerveja geralmente fazem uso do corpo feminino para a ilustração do seu produto, né? Porque beber é algo que deixa feliz, contente e tudo mais. E quais os corpos das pessoas que apresentam esse produto? São corpos magros, não são corpos obesos, né? Então, veja, o obeso consome, mas ele não pode ser a propaganda. Aí você vai dizer, mas tem uma propaganda X, que eu não vou mencionar a marca, que tem pessoas obesas, mas vocês viram qual é a conotação? A conotação não é uma propaganda inclusiva, ao contrário, na minha concepção, é uma propaganda extremamente exclusiva, digamos assim, que promove a exclusão. Por quê? Porque coloca o obeso numa posição de jocoso, na posição do engraçado, na posição daquele que vai comer demais. Por si só, já não é uma boa perspectiva. E por trás disso, meus nobres, meus queridos que estão aqui comigo no sábado, existe uma indústria alimentícia que oferece toda sorte de porcarias para que elas tenham mais lucro sem se preocupar com a nossa saúde. Então, percebam, a obesidade é um problema coletivo e não só e exclusivamente um problema individual. E ainda em tempo, o que nós precisamos abordar aqui? Dentro da teoria das representações sociais, tem uma autora que é a Denise Jodelet, que eu gosto muito, meu trabalho referencia muito, trazer o seguinte, uma forma de conhecimento socialmente elaborada e partilhada com um objetivo prático e que contribui para a construção de uma realidade comum a um grupo social. Ou seja, essas são as representações sociais. E aí, para que vocês compreendam o meu nicho de pesquisa, eu estou trabalhando com essas representações sociais com o direito em relação à obesidade, que é aí o meu tema de doutoramento. Ainda não posso aprofundar o conteúdo, porque ainda estou em levantamento de dados, mas tenho certeza que hoje nós não temos um trabalho que aborde com afinco esse tipo de situação. Então, aqui, qual é a percepção geral das pessoas? Nós precisamos identificar essa obesidade como um mal social e que vai promover a exclusão social das pessoas e que vai confrontar com parâmetros constitucionais, como, por exemplo, a liberdade, a igualdade, a dignidade da pessoa humana. Por quê? Porque eu rotulo uma pessoa gorda, obesa, como alguém preguiçoso, desdenhoso, alguém que não serve, né? E isso é muito complexo. Por assim dizer, eu tenho algumas construções de classes só para vocês terem uma noção de caminhos a obesidade vai abordar. Como, por exemplo, os hábitos de cada pessoa são significativos. A questão de uma outra classe que trabalha o engordar e emagrecer, que transitam entre fazer a cirurgia bariátrica, não dar certo temporariamente a bariátrica, porque o estômago, ele como músculo, ele volta a expandir diante da ingestão de alimentos, e aí as pessoas recorrem ao procedimento de argônio. Aí deixa eu explicar uma coisinha importante. Quando eu falo no procedimento de argônio, aí o que acontece? A pessoa vai lá, faz a inserção desse gás 1, 2, 3, 4, 5, 6, e reiteradas vezes. A grande questão é uma busca desenfreada pela manutenção do peso e não pela manutenção da saúde, que é justamente aí que eu estou a transitar com vocês. Então, percebam, quais as consequências sociais do vestir? Porque, veja, a pessoa não é incluída, não tem roupa bacana para a pessoa obesa, tem uma ou outra, mas não há um mercado includente. Então, aí eu também vou adentrar as questões de relação de consumo. A pessoa tem dinheiro para consumir, mas não pode consumir, porque não é uma moda inclusiva.
né? Independente dos modelos plus size. Mas, ainda assim, existe o nicho do jocoso, do engraçado, as piadinhas maldosas sobre quando uma pessoa que tem sobrepeso ou está obesa adentra uma loja para poder adquirir uma vestimenta. Outra classe importante que eu quero apresentar a vocês é a questão da culpabilização. Porque a pessoa ela engorda por vários motivos. Vários motivos. Questões de depressão, questões efetivamente até da ingestão de alimentos também, mas a ingestão de alimentos não é o único elemento que promove o ganho de peso. Então, veja, o IMC é uma forma medida para perceber o índice de massa corpórea, peso versus altura. Mas vamos lá, todos nós adentramos essa medida, ou seja, a pessoa deu o IMC maior ou menor, ela é considerada como obesa. Mas se ela estiver bem consigo, a grande questão é essa. Então, não podemos aqui trazer a colocação de que toda pessoa obesa é o quê? Não é saudável. Isso também não é correto. Como também não é correto dizer que toda pessoa magra também é saudável. Isso também não é correto. Tá bem? Aí nós temos uma outra classe que eu quero apresentar a vocês, que é justamente a classe dos preconceitos, julgamentos e rejeição. Que aí reside o meu pulo do gato da psicologia para o direito. É justamente aí que eu quero trabalhar. O preconceito, a exclusão e um mercado de saúde que não se preocupa com a pessoa obesa. Tá? Não se preocupa. Por quê? Digo isso porque as cartilhas do SUS falam em tratamento de prevenção da obesidade, mas não de tratamento da obesidade. É o que eu disse no início. Então, a pessoa tem uma dor no joelho, ela vai ao médico, ela tem que emagrecer. Ela tem uma dor de cabeça, ela é obesa, ela tem que perder peso para melhorar a dor de cabeça. Essa não é a realidade. Tá? Então, para aqueles que não transitam na área da saúde, isso é trazido pela cartilha do SUS. Então, veja, nós precisamos de uma mudança de paradigma de pensamento e de enfrentamento de um problema que é coletivo, não é individual. Tá? Lógico, não vou eu aqui tapar o sol com a peneira. As pessoas que têm obesidade, que padecem com obesidade, sim, elas sofrem mais ataque do coração, elas têm problema de diabetes, mas não é só a pessoa obesa, ponto. É aí que reside o meu debate. E, por fim, a última classe, que são os problemas relativos ao peso e às relações humanas em consequências da obesidade. Gente, vamos lá. Pandemia Covid-19, vocês estiveram em casa mais tempo, vocês passam e ainda estão passando por processos de angústia. A maioria de vocês, quando eu abrir para o debate, eu quero que vocês digam isso para mim, a maioria de vocês ganhou peso. Todo mundo, eu também ganhei peso. A única coisa que a gente ganhou na pandemia foi peso. Mas o fato é, por quê? Ah, só por conta da alimentação. Aí volta para a academia, tá tudo bem. É mesmo? Então, isso quer dizer, todos nós somos iguaizinhos, daí eu estou falando de saúde, não perante a lei. Nós somos iguaizinhos, então, assim, eu vou perder peso igualzinhos, os meninos vão perder peso, independente da idade que tem. Para começo de conversa, é uma diferença corporal. Razão pela qual eu faço um destaque em relação às mulheres. Por quê? Porque nós temos hormônios que efetivamente têm um trânsito diferente do masculino. E que a perda de peso na mulher é efetivamente cientificamente comprovada. Tá? Então, percebam, é aí a minha abordagem. Muito mais a classe 3 aí, que é a questão do preconceito, julgamentos e rejeição. Num outro momento, com prazer imenso, eu partilho mais dados para vocês, mas eu só peguei uma parte da minha pesquisa do meu mestrado em psicologia para apresentar para vocês as classes que me conduzem à percepção da obesidade como um problema também jurídico, tá? E aí, nós temos aqui uma discussão. Quais são as práticas de cuidado corporal e emagrecimento? Porque eu não estou buscando saúde, eu estou buscando emagrecimento. Emagrecer é sinal de saúde? Esse é um debate. As representações sociais da obesidade vão trabalhar com o quê? Com o reganho de peso e os tratamentos cirúrgicos. Por quê? Porque se as pessoas estão acima do peso, então elas podem fazer tanto uma cirurgia bariátrica, quanto elas podem fazer uma cirurgia plástica, elas podem diminuir o peito, diminuir a barriga, diminuir a coxa, fazer um lifting, levantar a cara, e daí vem o problema. As pessoas estão fazendo isso porque precisam, porque elas não têm uma rede de apoio psicossocial que diga, olha, vamos tratar de emagrecer de modo saudável
Vamos procurar um tratamento para que você esteja bem de saúde e não somente esteja magro ou magra, tá? Quem é mãe, pai, trabalha o dia inteiro, sabe que a nossa ingestão de alimentos é terrível. Nós temos hábitos alimentares obscenos e nós temos uma indústria alimentar que não está nem um pouco preocupada com isso, certo? Está preocupada em vender suplemento, vender coisas que hipoteticamente emagrecem, mas que não emagrecem. Mas que a pessoa, por desespero, a pessoa por tristeza, por sofrimento, por dor, acaba consumindo. O Facebook é prova disso. Eu não preciso nem dizer para vocês. Se vocês adentrarem em qualquer propagandinha aí, tem lá, saídas milagrosas. A grande questão na obesidade é não tem uma saída milagrosa. Ponto. Não existe. Tá? Aí, meus nobres alunos e alunas, minha conclusão geral sobre isso é trabalhar as questões de saúde, beleza, mas todas essas minhas análises partem da saúde, beleza, rejeição e aceitação na psicologia. Na psicologia. E que, buscando perceber o que vem a ser qualidade de vida, dignidade humana, o que é efetivamente a busca pela saúde, onde isso tudo vai desembocar, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria tratar com vocês. E para fechar esse raciocínio, eu quero dizer, ganhar peso, voltar a ganhar peso, perder peso, buscar formas de emagrecimento, são situações que nós sequer percebemos o quanto conduzem à busca e ao enamoramento com o suicídio. Por quê? Porque aquele corpo do qual a pessoa não consegue se livrar, aquele corpo sobre o qual existe o julgamento, o olhar feio, a rejeição, como é que eu me livro? Então, às vezes, a pessoa não está voltada a encerrar a sua vida. O que ela quer encerrar é o sofrimento, essa não inclusão. Mas, ao não saber como proceder, infelizmente, uma ingestão de medicamentos, outros elementos de encerramento da vida acabam por parecer satisfatórios, tá? E aí as representações sociais transitam na questão dos corpos. Então, aquilo que eu falei dos blogs e tudo mais, a grande questão me preocupa muito e é algo que eu estou trabalhando e vocês vão ter notícias disso ad futuram, sobre a questão da gordofobia, tá? O que me preocupa muito é a gordofobia, a lipofobia e a maldita interferência da internet sobre isso, tá? Quais são os corpos melhores? Os corpos melhores são os corpos mais saudáveis? E eu pergunto, os corpos magros são os corpos felizes? Então, veja, não é aqui só, é a questão corporal, certo? Então, esses julgamentos sociais, os padrões de beleza que são inatingíveis e aqueles malditos photoshops, né? Que a pessoa tem lá, não tem umbigo, né? A imagem de trás está toda torta. Mas eu preciso ser o quê? Para ser uma pessoa vencedora, eu preciso ser magro ou magra. Não. Tá? Então, é um comprometimento de perceber, através das representações sociais, que esse padrão excludente tem que passar por uma mudança de percepção, tem que passar pela análise do apetite das pessoas, do seu estado emocional, dos seus processos depressivos, dos seus distúrbios alimentares. E, olha, aí eu vou fazer um parênteses. Quando a gente tem elementos como anorexia e bulimia, as pessoas acham até bonito. Por quê? Anorexia e bulimia, na ingestão de alimentos, que a pessoa ou vomita, ou toma medicamento para defecar logo após a ingesta de alimentos, as pessoas acham, não, mas se mantém magro ou magra. Não, não. Ao contrário, o processo de destrutividade dessa pessoa é gigantesco. E ele também merece ser observado, porque é uma magreza acima da saúde, acima de qualquer outra conotação. Então, percebam, essa pressão social é um fator determinante para a mudança de hábitos. Por quê? Porque as pessoas buscam, na bariátrica, no argônio, uma saída mais rápida, em tese, porque não percebem que ela pode ser uma saída frustrada. Então, meus nobres alunos, alunas, meus visitantes, meus amigos, meus amores, eram essas as colocações que eu queria trazer, porque eu sei que hoje é, como diz a música, porque hoje é sábado, né? Para que pudéssemos aí ter uma interação sobre o conteúdo. Eu não tenho saídas mágicas, eu sou uma pesquisadora, eu não sou uma adivinha, tá?
mas eu posso dizer a vocês, e partilho isso de modo aberto, não tem o menor problema, que já padeci muito com problemas relativos à obesidade. Vamos dizer, então você pesquisa porque você... Não, não. Eu pesquiso porque eu percebi nas pessoas esse sofrimento, eu percebi esse vácuo entre dizer que as pessoas são iguais perante a lei, mas não são. Eu percebi esse vazio, esse esvaziamento protetivo de uma dignidade humana que é segregada por peso, é segregada por quanto eu peso na balança, é segregada por uma moda que muitas vezes, eu posso dizer para vocês o seguinte, quem me conhece pessoalmente sabe, eu sou baixotinha e sou uma pessoa de uma área de afeto significativo. Sou gorda. Eu sou linda, né? Inclusive, se me permite a piadinha, já que é sábado, né? As pessoas dizem assim, a gente é o que a gente come. Nossa, então eu sou maravilhosa, né? Só que entendam, eu tenho uma família, e isso interfere, pensem na realidade de vocês. Isso interfere também na questão de vocês. Porque eu vejo uma família que come massa, uma família que é enlouquecida por fritura. E pensem, quando eu como na minha casa, com a minha família, eu como mais. Por quê? Percebam, a obesidade não é só o quanto a gente come, é o que a gente come, quando a gente come, em que momento a gente come. E o quanto a falta disso também pode promover sofrimento, porque eu duvido que mais de 50% das pessoas que estão aí assistindo a palestra nunca fez uma dieta. Seja por motivo médico, seja porque decidiu entrar no modelito, naquela calça jeans que nunca mais vai entrar, dê essa maldita dessa calça e pare de sofrer, né? Porque eu ainda vou entrar nela, fica aí sofrendo. Compra outra mais bonita. Viva a vida. Nós não somos melhores ou piores pelo tamanho do corpo, mas sim por aquilo que sentimos, tá? E a dica que eu gostaria de dizer é assim, muitas vezes a mudança daquilo que você veste para que você esteja bem, não para que o outro te veja bem. Eu digo isso porque nas pessoas que eu entrevistei, era notório que aquelas que não tinham ganho peso, perdido peso, elas se entopem mais de roupa, elas se vestem, elas se fecham mais. Quando, na verdade, às vezes está muito calor, mas tem que estar coberto, não posso mostrar, isso não é bonito. Mas a questão não é bonito por quê? Não é bonito para quem? Onde se construiu isso? Hoje eu não vou maltratar vocês, mas eu faço questão de, num outro momento, falar dessa história do corpo, que é maravilhosa. Tá? Eu tenho alguns autores franceses, italianos, que trabalham isso de uma maneira linda. Tá? E, inclusive, eu tenho algumas das minhas interações são Foucaultianas, mas daí eu precisaria do dobro do tempo, mais um pouco, para poder falar nisso. Hoje, eu quero somente alertar vocês. É muito fácil falar em setembro do suicídio. Tá? E eu não estou falando disso de uma forma leviana. A gente não pode se preocupar com a questão do suicídio somente em setembro. E eu quero mostrar, o meu fito de falar nesse assunto hoje foi justamente mostrar a vocês assim, o quanto a obesidade traz um sofrimento e muitas vezes conduz ao suicídio por motivos de condenação social. É essa luz que eu quero acender aí com vocês. Muitas vezes nós não nos preocupamos com as piadinhas, com aquela coisa, oi, fofa! Oi, fofo! Nem sempre é carinhoso. Ao contrário, às vezes, muitas vezes é perversinho, sabe? O outro não é o que deveria ser. Mas a grande questão é, se vocês me permitem uma lição psicanalítica, o caminho para a infelicidade é tentar satisfazer a demanda do outro e não a tua. Certo? Vocês têm que buscar o seu lugar de existência, o seu lugar de fala, o seu lugar de construção como seres humanos. Então, entenda, a grande questão é perceber o outro, mas também perceber o eu. Eu não vim ao mundo para satisfazer o outro, eu vim ao mundo para satisfazer as minhas perspectivas. Então, entenda, se o corpo é magro, se o corpo é gordo, desde que o corpo seja feliz, seja um corpo saudável. E aí vem a questão, toda pessoa obesa não é saudável? Toda pessoa magra é saudável? Não. Eu posso dizer que não. Porque eu tenho pesquisas, eu tenho balizamento. Isso não é, eu acho. Não, eu pesquisei sobre. Tá? Então, dentro do que eu queria dizer a vocês, eram essas as minhas contribuições. Não quero me alongar muito. Agradeço de imenso que vocês
tenham tirado aí um tempinho do seu trabalho, sei do povo que está aí de plantão, sofrendo, correndo para lá, para cá. Eu fico muito orgulhosa, porque efetivamente poder partilhar o pouco do que eu sei com vocês, para mim é muito significativo mesmo. Então, assim, eu fico extremamente contente que vocês façam isso, tá? Eu creio que crescer dói em todos os aspectos. Então, este evento, as nossas jornadas, tá? Trazem esse conteúdo e conteúdos diferentes do que só aqueles que trabalhamos em sala de aula. E não porque eles sejam poucos, mas porque nós temos vários universos para desvendar. Tá? Como o professor Fabiano falou, e a professora Beatriz também falou, e eu também estou falando hoje, nós temos muitas questões de bioética para trabalhar, tá? E que às vezes a gente não consegue abordar tudo em sala de aula. Então, para que vocês conheçam isso, o interessante são as palestras, as interações, as outras pessoas. E aí uma percepção de outros cursos também, não só do curso de Direito. Eu costumo dizer o seguinte, para que vocês sejam bons advogados futuramente, é importante que vocês sejam cultos, é importante que vocês conheçam da literatura, é importante que vocês conheçam da história, é importante que vocês conheçam da geografia. Por quê? Porque quem não conhece do mundo que o cerca vai conhecer do quê? Então, assim, eu quero mudar o mundo, tá bom, mas você não conhece a realidade da tua rua. Fica difícil? Eu quero mudar todo mundo. Mas você não percebeu que você pode fazer uma construção, uma mudança na rua em que você mora. Então, neste caminho, eu trago as minhas reflexões. E aí, Clarice Lispector, para encerrar a minha fala e abrir a fala para vocês. A vida é o desejo de continuar vivendo. A vida é aquela coisa que vai morrer. A vida serve para se morrer dela. Sejam intensos. Clarice Lispector é magnífica. Eu me despeço de vocês e a fala é toda de vocês. Muito obrigada pela audiência, pela participação. Sou todo ouvidos. Pode falar, Leonardo. Eu vi aqui, Lourdes maravilhosa. Lourdes disse aqui, ó, maravilhosa, não falou que as pessoas querem ouvir, mas falou a realidade de forma simples e explicativa. Lourdes, te amo, você é maravilhosa. Tenho por você uma estima que não tem fim e não termina nessa vida. Como diz o filme, tem um filme que se chama Magnólia, que diz assim, te encontro na outra vida como tu formos gatos. Que sejamos gatas para sempre. Diga, Leozinho, fale. Boa tarde, professora, tudo bem? Boa tarde, tudo jóia. Então, na verdade, o que, em relação a essa questão de obesidade, o que eu tenho a compartilhar, são pontos que já aconteceram comigo e que eu vim e sofri essa questão do preconceito, essa questão quando eu sofri uma violência sexual, né? E esse processo já era gordinho, e nesse processo desencadeou que eu fui pesar 135 quilos por conta do processo de rejeição. Essa rejeição veio porque as pessoas começaram a me dizer que eu projetei essa atitude na cabeça dos agressores, entendeu? E daí gerou todo esse conflito, veio aonde eu tive 2 crises, né, de tentar o suicídio por conta disso. Em uma delas eu fiquei em coma durante 14 dias, internado porque eu tomei uma cartelinha inteira de veneno de rato por conta dessa questão assim misturado com a cachaça. E daí eu perdi alguns movimentos da perna por completo, né, até depois para poder ter todo esse processo, respirando por aparelho. Isso quando eu tinha 13 anos. Né? Hoje eu consigo falar abertamente referente a esse assunto, mas um ponto... acompanhamento terapêutico, sim. Não faço mais, porque eu não... É necessário. E esse processo, o que mais me chama atenção dentro deste processo de rejeição é o modo com que até hoje as pessoas relacionam esse tipo de violência, né? E essa questão por você ser gordo ou ter essa questão de ganhar peso, de que você se coloca como vítima e sobrepõe aquele processo de dizer que você encorajou aquela pessoa a tomar aquela atitude com você, sabe? Então, é um ponto ainda que me pega e eu
quis trazer isso para debate, Bacana. no sentido de que não, eu nunca e jamais despertaria o desejo de qualquer pessoa a me violentar, assim como violentar qualquer outra pessoa. Sim. É uma atitude abominável, mas ainda assim que existe muitas falas dentro da sociedade. Na verdade, você entra num processo, Léo, de vitimização, tá? Então, ou seja, a pessoa é a culpada, foi a pessoa que provocou, foi a pessoa culpada, ou seja, você foi colocado nesse processo destrutivo, que a culpa foi sua, que você encadeou isso, que você provocou... gente. Desculpa. Sem problema. Que você desencadeou isso, que você foi o responsável por isso. Então, a grande questão é você acaba sendo indiretamente parte do que eu estou pesquisando. Por quê? Porque é o processo onde a vítima é a culpada, e isso é muito complexo. Isso, e veja que você está trazendo, é uma questão que independe de gênero. Não é o gênero que vai construir isso, mas efetivamente a questão de percepção de que o dominante quer que aquele que é hipossuficiente, tão logo mais fraco, esteja ali ao dispor dele, para satisfazer a sua lascívia, para satisfazer os seus desejos, para satisfazer o que ele quiser fazer, e ignorar o outro enquanto sujeito. Tá? Isso é algo do meu trabalho, mas ainda é em construção, então eu ainda não posso te dar nenhuma saída definitiva. Mas o que eu posso dizer é que eu agradeço que você tenha a coragem de falar sobre isso, porque é um ato de coragem, mas que você, ao mesmo tempo, se preserve. Porque aqui estamos em ambiente acadêmico, nós estamos para o debate, mas eu efetivamente não sinto segurança no mundo em que transitamos para que você diga isso de uma maneira tão aberta e que isso não pese em relação a você em outras relações, né? Por quê? Porque a pessoa que transita essa perspectiva, seja da obesidade ou seja do suicídio, entenda, as pessoas só em setembro elas lembram que, olha, as pessoas têm que ser ouvidas, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Se você me permite, eu imagino que você chegou onde chegou porque você não foi ouvido. E ser ouvido é muito diferente de ser escutado. Isso vale para todos que aqui estão. Dizer que ouve alguém é uma coisa, exatamente ouvir alguém é uma coisa muito diferente. Tá? Então, comecem a perceber muito mais esses seus laços, essas coisas de dizer assim, não, tá tudo bem. Tá, mas tá tudo bem com quem? Né? Então, esse estar bem, o que ele significa? Né? Então, assim, o estar bem para quem? Então, você passou por etapas de um processo de violência extremamente grande. E por isso eu digo a você, o processo terapêutico ele é fundamental, porque você vai revisitar essas questões infinitamente. E, inclusive, agora, enquanto acadêmico de direito, para você, muitas vezes, esse elemento vai ser aí algo que vai te colocar em xeque para as suas decisões, né? Então, esse processo vai te auxiliar, porque falar sobre algo, mas já aconteceu, já estou bem. Entenda, a vida é cíclica, meu nobre, né? Você é muito jovem, me permita dizer, então você vai passar por muitas vezes e muitos circos e circuitos que vão te fazer refletir sobre isso, né? Então, assim, se me permite, eu vou comparar aqui de uma maneira bem singela, porque eu estou em aula. Se fosse no consultório, eu jamais faria isso. Mas veja, algumas questões que nós tratamos, que eu tratei quando eu tinha a sua idade, eu já não as trato da mesma forma hoje. E detalhe, não é só ter mais idade, é ter diferentes formas de tratativa com as coisas. Né? Eu costumo brincar, a psicanálise salvou minha vida. Mas salvou minha vida em que aspecto? Uma vida de maior qualidade, uma vida onde eu entendo que eu não preciso ser onipotente, onipresente, e que eu não preciso efetivamente ser uma deusa grega. E também não preciso viver no Olimpo. Eu posso ser um ser humano que tem as suas demandas, seus desejos, seus sonhos, e que convive bem com tudo isso. É mais ou menos o que encaixa aí no que você disse. Tá bom, meu querido? Obrigada pela participação. Eu vi que a família está em festa. Guarda toda essa energia, essa felicidade. Diga para eles que daqui a pouco você vai lá comemorar com eles. Tá bom? Tá bom, obrigado, professora. Não, imagina, querido. Lu, minha amada, fala. Fala e ascoltami. Ai, que lindo. Italiano é tudo de bom. Tá.
Agora sumiu você. Tá. Estou te ouvindo um pouquinho mal. Eu voltei para o plantão. Ah, tá, Lu. Você quer... Ui, perdão. Abre teu microfone de novo. Fala de novo, Lu. Pronto. Oi. Ah, agora sim. Eu estava tentando aumentar a tua imagem e acabei fechando teu microfone, me perdoe. Tá. Estou voltando para o plantão, queria agradecer pela palestra, tá? Dizer que eu me encaixo em muita coisa que você falou aí, dor no joelho, chateio, dor de cabeça. Mas foi muito bom. E parabenizar pela palestra, pela semana de palestra, que é maravilhosa, como você. Obrigada, minha linda. Você é um anjo. Agradeço imensamente e espero estar à altura de todos os conhecimentos que você veio buscar na faculdade. Sei do teu afinco, da tua batalha. Todas as vezes que sei mais sobre você, mais me orgulho de você por ser quem você é. E tenha certeza, você me ensina muito. Assim como o Leonardo passou, que é recém-chegado, mas já passou a me ensinar muita coisa, você já vem me ensinando muita coisa e por isso eu sou muito grata. Muitíssimo obrigada. Tenha um excelente plantão. Eu daqui a pouco volto com o meu também, que daqui a pouco tem café, tem tudo, e estamos aqui. Muitíssimo obrigada. Um beijo imenso. GG, fala, GG. Eu estou muito feliz com essa palestra, sabe? Até porque na minha área também me ajuda muito. Eu lido com isso aí no dia a dia, né? E isso aí, não só esse mês de setembro, mas a gente usa corriqueiramente, né? E isso é uma situação bem difícil de lidar. Sim. E tem que ter não só o mês de setembro para agir dessa forma, mas e os outros meses, que ninguém liga? Na verdade, é uma percepção de ampliação, GG. É muito vantajoso o fato de que já se pense numa medida e numa proteção, pelo menos num mês, né? Já é uma mudança de perspectiva. Porque, assim, eu quero que vocês notem o seguinte, a questão do suicídio, ela não é vista com o devido cuidado, né? Ela tem aí uma fragilidade. Então, quando nós falamos assim, é o mês do suicídio, bom, não é o mês do suicídio, é o mês de prevenção ao suicídio. Né? Agora, o fato as pessoas não podem se preocupar ou se ocupar somente nessa ocasião. Nós temos um ano com 12 meses, né? Verdade. Então, são 12 meses em que, se me permitem até, já que eu estou aqui com um público tão seleto, dizer o seguinte, quando vocês fazem doação, por exemplo, eu noto muito, porque eu sou voluntária em alguns projetos, as doações são Páscoa, Natal, Ano Novo, Dia das Crianças. E um detalhe, as pessoas se alimentam o ano inteiro. As pessoas têm fome o ano inteiro. Então, se me permite uma comparação, a questão da saúde mental é o ano inteiro, não é só em setembro. Né? Então, nós temos aí uma percepção do outro, da dificuldade, do sofrimento do outro, durante 12 meses, tá? Então, esses sofrimentos, ele não tem um mês específico, tá? Então, setembro, então nós fizemos a medida de promover a reflexão, mas certamente, para quem é aluno da casa há mais tempo, sabe, eu me preocupo muito com a questão da saúde mental desde o começo. Nós fazemos reiteradas, o curso de Direito faz reiteradas falas sobre saúde mental, reiteradas falas sobre a questão do suicídio, e não só em setembro. Reiteradas falas sobre feminicídio. Reiteradas falas sobre doenças, sobre saúde, sobre inclusão, sobre exclusão. Por quê? Porque são fundamentais, são necessárias, são urgentes. Nós, enquanto indivíduos, enquanto aqueles que têm a cidadania, né? Hannah Arendt tem uma frase que eu falei esses dias e repito, cidadania para Hannah Arendt é o direito a ter direitos. Mas entenda, nós precisamos ofertar às pessoas também saberes, conhecimento. Se elas não detiverem conhecimento, elas não têm como exercer, como usufruir dos seus direitos. É nesse aspecto que eu gosto de abordar. Obrigada pela participação, meu nobre GG. Muito obrigada, sempre muito bem-vindo. Mais alguma? Eu estou vendo mãozinha que já perguntou. Mais alguma pergunta, meus amores? Quero saudar aqui o professor Alcelir,
que dá a honra de sua nobre graça entre nós. Tudo bem, professor? Obrigada por participar do evento, obrigada por indicar o evento aos seus alunos que cá estão, da Insulpar, que estão aqui com a gente da Unifaesp. Muito obrigada também, que é a Faculdade de Paranaguá e a Faculdade de Guaratuba. Tá bom? Andréa Macopi, por favor, abra seu microfone, converse conosco e exiba essa sua beleza. Obrigada, professora. É que, assim, a professora falando, né, eu me identifiquei bastante porque na minha família também, né, tipo, eu venho de uma família que todo mundo, a minha irmã, minha mãe, as minhas sobrinhas, apesar de ser novas, têm problemas de obesidade. Eu, né, a vida inteira, tipo, tive, digamos, o corpo dentro do padrão, né, o peso dentro do ideal. E eu vejo, assim, uma questão que ninguém comenta, que eu até coloquei no chat, dos lugares adaptados mesmo para a pessoa mais obesa. Você não vê praticamente no transporte público, como a professora sabe, eu trabalho no avião, e às vezes está lotado o voo, o assento é tão pequeno que você se sente sem graça por aquela pessoa, que ela ficou com a metade do corpo para fora. Ou até tem outros assentos, mas aí você fica com vergonha de chegar e oferecer, olha, você quer um assento mais confortável? E a pessoa não gostar. Mas eu estou falando de obesidade mesmo, eu não estou falando assim, né, de pessoas gordinhas, um pouco acima do peso. Então, é difícil lidar com isso. Até você colocou 3 coisas aí que eu adorei. Veja, quando você me diz, veja como é inconsciente. Você me diz, eu tenho corpo dentro do padrão. Veja, por que é dentro do padrão? Para quem não sabe, a Andréa é comissária, tá? E ela trabalha com a questão de beleza, né? De magreza, porque se ela não estiver dentro desse padrão, as pessoas dizem, não, é inclusivo. É inclusivo, mas nem tanto, né, Andréa? Porque não, nem tanto. Hoje em dia ela não pode passar ali naquele corredor do avião. Hoje em dia já caiu muito isso, né? Você vê comissários, comissárias com todo que tipo de corpo, né? As pessoas ainda têm essa mentalidade, para ser comissário tem que ser magra, tem que ser bonita, não. Mas já foi um padrão. Já foi, eu tinha amigas na época, gente, isso tem muitos anos, tá? Isso na época do pré-vestibular, eu tinha algumas amigas que faziam curso de comissária e tinha peso, altura, senão você não podia nem se inscrever no curso. Ou seja, veja, isso é uma forma de segregação. Exatamente, tanto que quando eu fiz a seleção, eles pesavam, mediam, você tinha que ter lá 10 quilos abaixo da altura, sabe? A primeira vez que eu fiz, eu fui reprovada por isso. Eu não tinha 10 quilos abaixo da minha altura e eu, né, sei lá, eu me considero uma pessoa que eu não me acho assim, né? Sei lá, gordinha. Certo. Mas veja que você já fala do histórico familiar. É bem interessante, porque assim, ó, mãe, irmã, ou seja, para você é uma coisa que não é direta, mas é indireta. E mas passa aí a ser uma preocupação que, no teu caso, toma um outro caminho. Então, você me serve de um exemplo magnífico. Para algumas pessoas ter um histórico familiar, é motivo de dizer, ok, estou bem. Para outras, dizer, não, eu não quero, eu não me agrada. Então, é justamente como eu expliquei sobre as representações. Algumas pessoas não querem pertencer ao grupo de pessoas que estão acima do peso. Para elas é motivo de fracasso, de vergonha, de rejeição. Isso tudo é muito complexo. É aí que adentra esse sofrimento, a qual lugar eu pertenço, né? Como eu perguntei, com que corpo eu vou, não é com que roupa eu vou, né? Porque o corpo não vai mudar, o que vai mudar é a vestimenta, né? Ele pode mudar através de uma mudança de hábitos, de percepções, mas veja o quanto era sofrido, porque veja, as pessoas que pudessem ter acesso a um trabalho, porque nós sabemos que é um trabalho, até hoje goza de uma certa condição, né? Comissária de voo, goza de uma condição diferente, mas não como era antes. A segregação já foi muito maior. É uma questão de evolução, ou seja, se foi possível essa evolução para o trabalho de comissário de voo, eu creio que aos poucos a questão da obesidade também mereça essa inversão, esse revisitar, essa nova percepção sobre esse conteúdo, esse contexto, de perceber que uma piadinha é agressiva, perceber que uma brincadeira ela traz sofrimento. Eu não vou fazer propaganda do cara, porque eu não gosto dele, eu acho ele um indivíduo que não merece a minha estima, mas tem um indivíduo que faz piadinha sobre pessoas obesas. E ele atualmente está respondendo o processo, porque ele fez uma piada
no seguinte nível, eu não sei contar piada, gente, me perdoe, eu sou um fracasso nisso, mas ele diz assim, ele vai a um programa de rádio e ele diz assim, o que o cara está reclamando é gordo porque quer, só é gordo quem quer. Bom, primeiro que ele já está errado. E ele diz assim, o cara precisava fazer um raio-x, mas ele era tão gordo, mas tão gordo, que o único jeito foi fazer lá como é que é? Não é no açougue que ele falou, mas que seja, no açougue, porque daí pesa boi, pesa vaca, daí pode pesar a pessoa obesa. Meu Deus! Meu Deus! Onde estamos? Porque esse tipo de conotação é assim, ou seja, se a pessoa está acima do peso, ela é o quê? Um animal? Ela não tem dignidade? E veja o tamanho da objetalização, ou seja, ela pode ir lá junto com os animais, não tem problema nenhum, porque para ser humano, ela tem que ser magra, eu tenho que aceitá-la. Então, essas percepções são muito cruéis. No teu caso, André, você me traz aquilo que eu mencionei, que eu escrevi o artigo com a professora Andréia. Nós mencionamos isso, não é de comissária de bordo, mas é de uma professora universitária de educação física, que depois do seu processo gestacional ganha peso. E ela é demitida. Ué, como assim? Uma professora competente, ela é demitida porque ela está acima do peso. E a sentença final, o recurso, tal, no primeira instância, o juiz diz, não, mas veja, ela não pode exercer atividade. Poxa, como não pode? Como não pode? Ela precisa ter um corpo em movimento. Agora, se é obeso ou se é magro, tanto faz. E, na questão recursal, foi dada a reintegração ao trabalho, e, justamente, a dispensa dela, eu sei porque eu li e posso oferecer a vocês em aula, quando vocês quiserem, diz lá, não, nós não dispensamos porque ela é obesa, nós dispensamos porque ela não conseguiria desenvolver as suas atividades com a mesma qualidade. Ou seja, voltamos para o que eu comentei. A pessoa obesa, então, é o quê? É incompetente, não é, digamos assim, não tem condições de exercer com qualidade a sua função, o que é assustador. Tá? Sim. E isso que eu falei, professora, assim, de lugares adaptados mesmo, né? Eu acho que deveria ter no transporte público, no avião, porque é constrangedor para a pessoa mesmo. Eu vejo assim, como eu falei, a gente se sente sem graça, porque eu não sei se a pessoa vai gostar ou não que eu chegue, por mais que tenha outro lugar, e fale, olha, eu tenho ali 2 assentos vazios, quer sentar lá para ficar mais confortável? Uhum. Então eu fico, né, a gente não sabe como lidar com isso muitas vezes. É muito difícil, mas assim, a grande questão daí você me dá outro suporte importante. Quando eu digo a vocês que nós precisamos falar sobre, a empresa precisa dar treinamento sobre. Formas de abordagem, formas como falar, formas como dizer. Não é como a professora a Beatriz falou ontem, para chegar, ai, queridinho, você quer um outro, você está com alguma coisa. Não. É abordar a pessoa de maneira direta, dizer, olha, eu sei que você está um pouco desconfortável nesse banco, você quer mudar para aquele? É uma maneira mais... Mas sem dizer, ai, porque você é obesa. Não, né? Até não, jamais. Tá lidando com um sofrimento. Mas entenda, uma pessoa com limitação por exemplo, eu nunca passei por isso, porque eu sou diminuta, eu sou pequenininha, mas as pessoas muito altas, bom, todos nós sabemos que a questão é econômica. Aí já é outra palestra, o direito à economia, né? Ou direito econômico. Por quê? Porque os aviões, quanto menores, quanto as pessoas mais apertadas, mais pessoas podemos carregar, né? Menos combustível e tudo mais. Agora, uma pessoa que tem lá 1,80 m, nós sabemos disso, classe econômica para viajar, Senhor da misericórdia, tá? Eu tenho amigos que já tiveram muitos problemas para viajar. Tem um amigo meu que ele é professor de direito também. Ele tem mais ou menos 1,85 m, mais ou menos, e ele é grandão. Então, veja, a grande questão ele também padece. Agora, veja como é mais fácil lidar e chegar assim, ó, para a pessoa e dizer assim, olha, você é muito alto, senta naquele banco que é mais confortável. Ok. Ser muito alto, ok. Agora, chega para uma pessoa, olha, você é muito gordo, senta lá. Aí eu certo? Com certeza. Então é uma forma de abordagem, é uma forma de percepção. E outra, a pessoa, todos nós temos alguma limitação. Eu brinco com vocês, ó, isso aqui já é uma limitação.
Ah, mas é um óculos. É uma limitação. Por exemplo, dirigir à noite hoje sem óculos, eu não me arrisco mais. É uma limitação, mas é uma limitação da idade, da evolução ou da involução, não sei. Mas, como eu disse, só tem duas saídas na vida. Ou você vive bastante, envelhece, ou você morre. Eu prefiro envelhecer. É mais viável. Com algum cuidado, é verdade. Andréa, sua linda, muito obrigada pela tua participação, agradeço muito. Eu vou pensar em algum tema sobre essa questão das aeronaves e direito do consumidor, sei até quem. Também sei, estou vendo ali ó, no cantinho ele. Me aguarda. Obrigada, Assunto, professora. tá bom? Um beijo. Beijo imenso. Gente, mais alguém que eu tenha esquecido, que eu não vi, que a mãozinha passou? Ó, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Maria de Lourdes falou aqui, mas eu consigo aqui. Ó. Ela disse, eu particularmente, como falei ontem, presenciei uma assinatura de uma doação para a donatária com síndrome de Down, e foi perfeito ver o sorriso de agradecimento que ela fez aos pais. Ai, que lindo! A sociedade precisa ter mais carinho e atenção. Concordo, Maria de Lourdes. Você é o meu cantinho das questões emocionais. Eu tenho certeza que você, enquanto advogada, fará por essas pessoas. Até porque você lida no cartório com coisas bem dolorosas. E ela complementa aqui, ó. Obesidade, acho que é o mesmo caso. A pessoa tem vergonha quando entra no espaço público, da forma como você recebe, conta muito. A professora Thais falou tudo. Ah, você é uma linda, você é uma bênção na minha vida. Muito obrigada pelo comentário e pelo carinho. Senhoras e senhores, o que eu direi a vocês? Dizer que vocês são alunos e alunas maravilhosos é redundante, né? Vocês são. Dizer que eu sou grata ao destino por ter encontrado com vocês também é uma redundância, mas nunca é demais. Eu costumo dizer que, às vezes, nós nos prendemos muito às reclamações e muito pouco aos agradecimentos. Então, eu quero agradecer a vocês por vocês serem quem vocês são, por vocês trazerem para a minha vida uma amplitude de vontade, porque, às vezes, alguns assuntos que eu creio que eu domino, quando eu entro em aula com vocês, eu vejo que eu podia explicar mais fácil, que eu podia ser mais acessível. Então, percebam, vocês são meus mestres quando eu busco acessibilidade, porque eu sempre pergunto, os meus alunos vão entender ou os meus alunos não vão entender A ou B? Então, vocês me promovem esse exercício diário, essa coisa do todo dia. Então, por essa razão só, já vale a pena trabalhar com vocês, estar com vocês e vivenciar todos esses desafios que a docência oferece. Tá? Como eu sempre digo, eu não sou coordenadora, eu estou coordenadora, porque efetivamente eu nasci para lecionar. Eu, como todos vocês sabem, eu tenho meu consultório, eu tenho meu escritório, mas efetivamente a docência, essa partilha, essa construção é definitivamente uma das coisas mais belas da minha vida. Então, só por isso eu sou muito grata a todos vocês. Eu quero agradecer de imenso a participação, sei que hoje é sábado, vocês estão com seus familiares, seus afazeres, mas isso vem de encontro àquilo que muitos de vocês pediram, tá? Porque muita gente falou, palestra só na semana eu não tenho aula, palestra no final de semana eu consigo acompanhar. Então, justamente por isso, os eventos, eles são durante a semana e também nos sábados, tá? Justamente para agradar a todos e poder atender a todos vocês, tá? Eu tenho 1000 frases, gente, eu estou aqui em profusão para escolher uma ou outra, mas eu acho que eu vou no meu lugar de sempre, da minha amada Helena Collodi, e dizer reiteradamente para vocês, Deus dá a todos uma estrela. Uns fazem dela um sol, e outros nem sequer conseguem vê-la. Helena Collodi tinha razão. E eu, quando olho para vocês, eu só vejo estrelas. Eu só vejo pessoas com futuro profissional brilhante. Vocês já são profissionais de sucesso, mas eu vejo o quanto vocês serão cada vez mais brilhantes, o quanto eu fico orgulhosa que vocês estejam bancando seu desejo de mudar de profissão, de fazer uma nova profissão, e isso mexe muito com o meu emocional, e eu fico muito honrada em poder participar um pouquinho de tudo isso. Para mim é muito significativo. Para encerrar minha participação com vocês hoje, eu quero agradecer à Unifaesp no Ensino, que é a nossa casa, em nome do professor Edelvino, que é o nosso diretor acadêmico atualmente. Quero agradecer toda a direção da Unifaesp, as pessoas da professora Rosânia, do professor Daniel, da professora Débora,
da professora Daniele e de todos os demais que participam conosco. Reitero meu agradecimento à professora Graciete, aos alunos de pedagogia, que são sempre, olha, são fabulosos, tá? Gosto muito de tê-los conosco. E todos os professores e coordenadores da casa, agradecer ao professor Alcelir, que gentilmente divulgou o evento. Nos próximos ele estará mais presente conosco. Ele fez aí a menção de que ele tinha outros compromissos nesse final de semana, mas que nos outros eventos ele estará conosco de maneira mais contínua. Então, só me resta dizer, meus amores, que a vida é maravilhosa, sejam seres humanos antes de serem qualquer outra coisa. É preciso ter dignidade, é preciso ter ética, é preciso ter e ser coerente com a vida. Então, eu não vejo outro caminho que não o conhecimento, que não o desenvolvimento, para que possamos alcançar uma humanização, para que possamos fazer da cidadania algo prático e não teórico. Tá bem? Agradeço imenso, meus amores. Ó, um beijo para cada um e cada uma de vocês. Tenham um lindo sábado, usufruam daquilo que conversamos. E semana que vem tem mais, porque teremos aí nosso primeiro evento internacional e que será para mim motivo de honra, júbilo e glória, porque traremos professores da Universidade de Portugal, traremos professores da Universidade de Guiné-Bissau e será efetivamente um evento para ficar na história da Unifaes. Tá bom? Um beijo, me queiram bem, que não custa nada. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.